Pessoal, então, hoje nós vamos entrar no capítulo. Quando a gente pega outra Bíblia assim que não é nossa, parece até que a gente não sabe achar os negócios, né, mano? Aí, nem sei onde que é mais. Nascimento. Acho que é o 20 nós paramos, foi isso? Foi isso. Nós lemos até o 19. Gênesis. Nós paramos no 19, nós vamos entrar no 20 agora. Só relembrando aqui o que a gente passou aqui mais ou menos na última aula, né? Nós pegamos lá desde da genealogia de Adão, dilúvio, Noé, depois a aliança de Deus com Noé, depois a Torre de Babel. Isso aqui só foi a gente dando uma relembrada só. Abraão vai para o Egito, Deus faz uma aliança com Abraão, né, que ainda chamava Abrão aqui. Abrão estava em Canaã, né, mas não existia a cidade de Israel ainda, aquela região ali. Israel não existia ainda como nação, era Abraão, que era um hebreu, né? Então Deus faz uma aliança com Abrão e fala com Abrão: essa terra que você está pisando, hein, Abrão, eu vou dar ela para você e para os seus descendentes. Só que nem agora não. Vai ser na quarta geração que vai voltar para cá, que 400 anos ainda. Então Abraão sai dali, ele já estava na terra que Deus ia dar para a geração dele, mas ele foi para o Egito. Ele saiu do Egito rico, né, com muitas posses, muitos animais, muita riqueza. E quando ele sai do Egito, ele sai com seu sobrinho Ló, né, os dois têm tanta coisa que eles não podem habitar junto, e depois cada um vai para um lado. Ló vai para Sodoma e Gomorra, e Abraão fica em Canaã. Aí depois Ló, ele é levado cativo, tem a guerra dos 5 reis contra 4 reis de Sodoma. Abraão vai lá, Ló tinha sido levado como prisioneiro. Abraão junta, quantos mesmo nascidos na casa dele? 120, 318, quem dá mais? 118, 318. 318 nascido na sua casa. Ele vai lá e consegue resgatar Ló. Aí depois vem ali a destruição de Sodoma e Gomorra. Aí vem a promessa de Deus a Abrão, o pacto monergista. Depois da promessa, Abrão toma Agar, né, que era a serva. Na verdade, esse pacto está vivo até hoje, né? A questão da forma como que era feita, né? Eu não sei quando é que parou, porque talvez depois que o templo foi destruído, talvez, porque quando a gente vai ver lá em Jeremias, ele cita esse trato ainda, entendeu? Ele vai falar sobre isso lá em Jeremias ou Ezequiel, parece. Em Jeremias capítulo 34, ele vai falar sobre isso ainda, ou seja, nós nem está falando de Gênesis, já está falando lá de Jeremias, mais de 1000 anos para frente, eles ainda faziam isso, né? Então, uma coisa que eu pulei aqui, gente, que é algo bem bacana, né? Eu vi um pastor muito respeitado falando sobre isso, fui dar uma averiguada, né, primeiro, né? A gente não pode sair pegando tudo, mas é bem bacana o que ele fala na genealogia, em Gênesis capítulo 5. Abre aí sua Bíblia rapidão, só vou dar uma passadinha aqui, prometo que vai dar só uns 30 minutos, rapidinho. Ó, brincando, só uma passadinha. Gênesis capítulo 5. Eu quero parar em Noé. Olha que bacana isso aí, velho.
Quando a gente fala assim que a Bíblia em todos os livros da Bíblia, em todos os momentos bíblicos, a Bíblia aponta para quem? Para Jesus, cara. Todo momento aponta para Jesus. E olha que trem doido que tem em capítulo 5 de Gênesis. Quando vai falar aqui da genealogia de Adão até a Noé, começa a falar aí, ó, no dia que Deus criou o homem, tal, Adão viveu tantos anos, depois de Adão veio Sete. Continuando a leitura, depois de Sete veio Enos, depois de Enos veio Cainã, depois Maalalel, depois vem Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Tá? Lá no finalzinho vai falar de Noé. Aí, o significado dos nomes, por isso que eu falei que eu vi o camarada falando, mas tive que ir lá no livro, né, e ver o significado dos nomes, era esse mesmo significado. Aí eu coloquei, ó, Adão, o nome, o que significa o nome de Adão. Aí tá aí tudo na frente, que significa cada coisa, cada nome, ó, Adão, homem, Sete, apontado, determinado, Enos, mortal, Cainã, uma penalidade, desgraça, aflição, Maalalel, santo Deus, Jared, descerá, Enoque, significa ensinando, ensinamento, instrução, Matusalém, sua morte trará, Lameque, significa desesperado, sem esperança, e Noé significa descanso ou conforto. Mas aí quando você vai pegar o significado de todos os nomes e colocar ele um após o outro, na linhagem de Noé, de Adão até Noé, olha o que está falando. Tipo assim, é como se Deus já colocasse o plano da redenção, ele pôs lá no Gênesis capítulo 5, velho. Olha quando você lê o significado, ó, o homem está determinado à morte e aflição, mas o santo Deus descerá ensinando que a sua morte trará ao ausente esperança, alívio e conforto. Véio. Olha pra você ver, se você pegar o significado, e tipo assim, não é uma forçação de barra não, isso aqui é a sequência mesmo, nós não tirou ninguém da genealogia, está todo mundo aí, e o significado de cada nome, mas se você juntar o que significa cada nome, dá isso, ó. O homem está determinado à morte e aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança, alívio e conforto. Olha para você ver que doideira, né? Então, tipo assim, eu achei interessante o cara falar, não sei como é que ele descobriu isso aí não, mas... Aí eu falei assim, é top demais, né, velho? Mistério de Deus. Mas é bem bacana, hein? Você vê que, assim, o Criador, ele deixou o seu DNA em tudo, velho, em tudo. Para não ter dúvida. Então aí nós vemos aí, capítulo 16, Agar e Ismael, né, vai falar a história de Agar ali, que Sara, ela tinha ouvido a promessa de Deus, mas de repente Sara se vê naquela condição estéril, não podia dar à luz, e ela pensa assim, talvez, vou dar uma ajudinha para Deus, né, como eu não posso ser mãe de nações ou dar filhos para Abrão, eu vou dar a minha escrava, a minha serva para ele, para que a promessa de Deus se cumpra nela, né? Porque ela sabia da promessa que Deus tinha com Abrão. Aí entra ali Agar na história, Agar se torna mãe de Ismael, Deus depois muda o nome de Abrão, Abrão vem com a circuncisão, depois Deus muda o nome de Sara, depois Deus fala com Abraão que ele tem a instituição da circuncisão. Abraão, ele circuncidou já velho, né? E ele circuncidou todos ali da casa dele, e o filho dele, Ismael, também. A partir dali Abraão tinha quantos anos quando ele circuncidou, vocês lembram? 99 anos. Abraão tinha 99 anos quando ele foi circuncidado, e Ismael tinha quanto? 13 anos. Eu gosto desse povo afiado assim, menino. Aí depois os anjos aparecem a Abraão. Abraão agora, que já é o nome Abraão mesmo, né? Ele oferece um alimento, né? Aliás, isso, ele quer ver, ó? Tal. Isso, ele fala assim, ó, não vai embora não, fica aí, que eu vou trazer um negócio ali. Aí ele vem doido aí e traz um negócio para os anjos, e depois a gente fala que eram 3 anjos, e 2 desses anjos continuaram o caminho rumo a Sodoma e Gomorra. Um ficou com Abraão ficou ali trocando a ideia com o anjo, se tiver 50 lá justos na cidade,
Você vai destruir? Eu vou, não, se tiver 50, não destruo. E se tiver 40? Também não destruo. Se tiver 30, 10, 5, aí por fim Abraão pensou assim, rapaz, não tem ninguém justo naquele lugar, o homem vai destruir mesmo. Então, aí depois os anjos vão ali, visitam a Ló, aí a gente sabe a história, o que aconteceu. A população da cidade queriam ter relações sexuais com aqueles homens, a ponto de Ló oferecer suas filhas para aquela galera, mas os anjos que estavam dentro da casa de Ló, eles feriram de cegueira aquele povo que estava do lado de fora, falou com Ló, Ló, junta todo mundo aí, suas filhas, os noivos, né, das filhas, sua esposa, vão partir, e a gente vê que Ló, ele ainda ficou meio que agarrado, enrolando, né, não sei se foi as mulheres que atrapalhou, estava ajeitando o cabelo, não sei, né, mas aí, fala assim que o anjo teve que pegar eles pela mão e sair arrastando eles da cidade, e o anjo falou com ele, foge para lá, que vai vir o juiz de Deus. Aí Ló fica com medo, fala assim, não vai dar tempo de eu chegar lá, deixa a gente ir para aquela cidadezinha ali. Aí o anjo fala assim, então vai, porque enquanto você chegar lá, enquanto você não chegar lá, não posso destruir. Aí Ló chega lá e a cidade é destruída. Aí depois vem a história que nós finalizamos, capítulo 19, que é as duas filhas de Ló, né, a mais nova e a mais velha e a mais nova, aliás, elas dão bebida para Ló, Ló fica bêbado, e elas têm relação sexual com ele, as duas, e elas ficam grávidas do pai, e dessa relação nasce quem? Vocês lembram? Os gigantes, aí sim. Não, nasce dois povos inimigos do povo de Israel. Os amonitas e os moabitas, isso aí. Então, os amonitas e os moabitas vieram de onde? De uma relação de incesto entre pai e filhas, né? As filhas de Ló. Agora nós vamos entrar, capítulo 20 de Gênesis, Abraão e Abimeleque. Resuminho foi bom aí, hein? Só para a gente lembrar. Secou até o gogó aqui. Então vamos lá. No capítulo 20, nós vemos aqui que, e partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, depois peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito de Sara sua mulher, olha, de novo Abraão vem com aquela história que Sara era a irmã dele. Lembrando quantos anos que Sara tinha aqui? 90 anos. Ela tinha 90 anos já. Entendeu? Ela já tinha 90 anos. E Abraão ainda estava falando mentira que ela era irmã dele, ainda para eles não matar ele por causa da beleza da mulher, pra você ver. Mulher com 90 anos, hein, amor? Era parecida com você, assim, ó. Sara, tá vendo? Não, ó, com 90 anos, o cara tem que falar mentira para não morrer ainda. Era top. Então, aí eles chegam ali, Abimeleque, ele era o... Pode falar. Não tinha dado. O que acontece? Aqui ainda, antigamente, para a população, né, para o mundo vir a ser mundo, com certeza foi através de incesto, relação sexual de irmã com irmão, irmão com irmãos, entre irmãos. Foi assim. E para que fosse povoar a terra, não tinha outro jeito. Tinha que ser irmão com irmão, incesto, tia com primo com prima, e daquele negócio. Só que aqui não existia uma lei que proibia isso, entendeu? Então, quando vem a lei de Moisés, de cara já proíbe isso. Por exemplo, a gente vai ver aqui que, não vamos passar agora não. Quando a gente vai falar de Jacó, nós vamos falar, talvez a gente chegue em Jacó hoje, mas Jacó ele teve duas mulheres, quem que era? Lia e Raquel. Aí a gente vai ver que ele trabalhou para ter Raquel, mas o sogro dele enganou ele, deu Lia. Aí ele casou com Lia e Raquel. Isso depois, na lei de Moisés, foi proibido. Não podia casar, você podia ter duas esposas, mas não podia ser irmã. Você não podia tomar a irmã da sua irmã para sua esposa. Então, isso foi proibido com a lei. Então, aqui ainda não tinha uma lei, entendeu? Por isso que... Ele mentiu. Ele, assim, no final de tudo, ele mentiu. Por quê? Nós vamos ver agora, no capítulo 20 aqui.
Não existia a lei de Moisés, né? A lei que Deus deu ao povo, não existia essa lei. Até não, para mim o que imperava aqui não era lei, era princípios, né? Então eram princípios que foram passados, né? Princípios de geração em geração, mas não existia uma lei que regia o povo, sabe? É. Correr, olha você. Ninguém corria. O cara não sabia que podia correr. É verdade. Nós dois ia andando, peraí. Então, não existia uma lei que regia a comunidade, a população, entendeu? Então, Abraão, ele chega agora e ele sai com aquela mesma historinha, né? Que eles tinham saído lá, quando eles foram para o Egito a primeira vez, se alguém perguntasse, é minha irmã, viu? Aí ela falou assim, beleza então. Aí eles foram para lá, Abimeleque, olha para você ver, de cara, tomou a Sara para ser sua mulher. De cara, mulher era bonita mesmo, 90 anos. Capítulo 2, versículo 2. Deus, porém, olha porque que acontece agora, Deus vem a Abimeleque, velho, em sonho. E Deus passa o sabão na Abimeleque em sonho. Olha para você ver. Falou assim, eis que morto será por causa da mulher que tu tomaste, porque ela tem marido. Aí Abimeleque falou assim, mas eu não deitei com ela. Eu não deitei com ela, eu não tive relação sexual com ela. Por isso diz o Senhor, aí ele falou assim, por isso disse, ele falou com o Senhor, né? Senhor, vai matar também uma nação justa? Ou seja, você vai matar uma nação justa, eu não tive relação com ela. E por que você vai me matar? Né? Abimeleque questionou a Deus. Aí ele fala assim, ele me disse que ela era irmã dele. Eu estou traduzindo para vocês aqui já, tá? Ele falou assim, ele me disse que era irmã. Aí Deus falou assim, aí ele falou com Deus, em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, eu tenho feito isso. Porque ele pensou assim, que de fato ela era irmã de Abraão. Né? E disse Deus em sonhos, bem, eu sei da sinceridade do seu coração, e que do seu coração fizesse isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-lo. Ou seja, Deus sabia do coração bom de Abimeleque, não permitiu que Abimeleque não tocasse em Sara. Abimeleque era um rei de Gerar, que era a nação que Abraão tinha chegado. Depois que Abraão sai ali depois do episódio de Sodoma e Gomorra, Abraão segue destino e ele chega em Gerar. Aí chega lá, tem o rei Abimeleque, aí ele chega talvez para habitar naquela redondeza ali, aí Abimeleque pega a mulher dele para ser esposa. Só que Abimeleque não tinha deitado com ela ainda, tinha tido relação. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é meu profeta, e ele rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerá tu e tudo que é teu. Olha para você ver. Deus falou com Abimeleque assim, restitui a mulher para ele que você pegou, se você não fizer isso, vai morrer você e tudo que é seu. Ele levantou Abimeleque de madrugada, chamou a todos, aí ele falou assim, com todo mundo, reuniu e falou assim, gente, ninguém toca nessa mulher aí, que ela é esposa do cara lá, se acontecer alguma coisa com ela, nós estamos perdidos. É tipo isso, ele juntou a galera toda e falou assim, não encosta nessa mulher não, que vai ser problema. Aí, então chamou Abimeleque e Abraão e falou assim, o que você fez com a gente? Em que eu pequei contra ti para trazer sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Aliás, isso. Aí Abimeleque ainda falou assim, que tens visto para fazer tal coisa? Abraão falou assim, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Então Abraão falou com ele assim, eu fiquei com medo, vocês me mataram por amor da minha mulher, porque eu pensei que vocês não eram temente a Deus. Abraão falou isso para ele, né? Aí aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, né? Agora ele está citando Deus lá de quando ele saiu lá de Ur, né? E aí ele contou para Abimeleque, não, nós combinamos lá, quando a gente saiu de lá, que onde a gente chegasse, a gente ia falar que ela era minha irmã, para não ter esse problema. Então Abimeleque falou assim,
eia, a minha terra está diante da tua face, habite aonde você quer. E Sara disse, vês que tenho dado a teu irmão, ele ainda tratou Abraão como irmão, né? E eis, como é que é? Perdi aqui, ó. Vê que tenho dado a seu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos, para com todos que contigo estão, até para com todos os outros estás advertida. Aí, ó, pra você ver, eu pulei uma parte aqui, ó, que ele fala que ela é irmã dele mesmo, quer ver, ó? Isso, no versículo 12, ele falou assim, ó, é que na verdade, ela também é minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Ou seja, ela de fato era irmã dele, era meia irmã. Mas se ela era meio irmã, e naquela época se permitia ter algum casamento assim, ele não tratou ela, deveria tratar ela como irmã, era minha esposa, e pronto. Aí quando ele falou assim, ela é minha irmã também, é tipo o jeitinho que ele estava querendo dar. Não, sabe por quê? Ela também é minha irmã, eu não falei mentira de tudo, entendeu? Então ele engalobou, porque se ele falasse, ela é minha irmã, mas também é minha esposa, ele tinha que ter falado isso, se ele não quis, entendeu? Porque talvez dentro da comunidade dele, eles não sabiam que ela era meia irmã dele, só falavam assim, ela é minha esposa, mas aí não que chegou para Abimeleque, ele falou, não, ela é minha irmã também. Então, e agora, porque lá no início, Deus falou com Abimeleque assim, ó, quer ver, ó, isso, ó, no versículo 7, agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é meu profeta, e ele rogará por ti. Então, aí lá no versículo 17, quando Abraão ele tem a sua mulher restituída, fala assim, e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha para você ver. Quando Abraão chega lá, o problema que ele arrumou para Abimeleque, fez todo mundo ficar estéril no reino. A mulher de Abimeleque, todas as mulheres, parou, ninguém engravidava, porque ele tinha pegado a mulher de Abraão, sem saber. Será que então Passou tempo. Passou tempo, não muito tempo, eu creio que meses só. Porque aqui tinha no versículo 20, aliás, no 19, no capítulo 19, 20, estava falando que Sara ia ter um filho. Depois de um ano, o cara ia voltar, ele ia estar com o filho na mão. E aqui agora no capítulo 21 já vai ser Sara com filho. Então foi nesse intervalo de um ano que aconteceu tudo isso aí. Mas não foi assim do dia para a noite também. Chegou hoje, ele pegou Sara como mulher, no dia de amanhã ele sonhou, não, passou um tempinho e ela ali, né, com eles. Aí agora no capítulo 21, Abraão, o nascimento de Isaac, né, e o Senhor visitou a Sara como ele tinha dito. Depois de um ano, Sara ela teve Isaac, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha falado. E Abraão pôs o nome no filho de Isaac. E Abraão circuncidou o menino, Isaac, no 8º dia. Abraão era da idade de 100 anos. 100 anos. Aí Sara falou, Deus me deu motivos para rir, todo aquele que ouvir vai rir juntamente comigo. Então, e o menino nasceu, o menino cresceu e foi desmamado. Provavelmente aos 3 anos de idade ele foi desmamado. Aqui com 3 anos de idade, provavelmente, com quantos anos Ismael estava? 17 anos. Porque ele estava com 13 quando Deus deu a promessa para Sara, ele estava com 13. Passou um ano, aí ele já foi para 14. Agora Isaac já está com 3 anos que ele foi desmamado. Ou seja, Ismael agora está com 17 anos e Isaac tem 3. Tá? Eles são 14 anos de diferença. Aí Agar, agora olha o que fala, Agar e Ismael são mandados embora. Olha que terrível agora. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava. Alguém lê aí, tem uma tradução melhor, versículo 9 aí. Certo dia Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaac. E o filho de Sara, o filho de Sara. Quando Sara viu
Não, beleza, até aí. A sua tradução já fala certo já, né? Fala, porque essa tradução que eu tenho aqui fala assim que o filho de Agar, né, a egípcia, ela zombava de Isaac. Só que quando você vai ver o original, ele brincava com Isaac. O zombava aí, né? Eu não sei por cargas d'água eles colocaram a palavra zombar. Era brincar. Ele brincava com Isaac. Ou seja, o menino, o adolescente de 17 anos, brincando com o irmão dele de 3 anos. Eles eram irmãos por parte de pai. E Sara viu... Caçoava, é tipo zombar também. Não, mas na tradução fala que ele brincava. A tradução fala assim, pode ser, né? Assim, não pedala Robinho, pode ser, né? Mas aí, Sara, ela vê aquela situação, e imagina o que passa na cabeça de Sara agora, porque ela pensando assim, rapaz, esse menino, talvez eles vão ter uma afinidade junto, vai crescer junto, e o que é de Isaac, que ele é o filho da promessa, vai ter que dividir com esse menino Ismael? Não vou deixar isso acontecer não. É isso que ela pensou. Aí ela vai e fala o seguinte, ela falou para Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa escrava não herdará com Isaac, meu filho. É justamente isso. Ela pensou assim, não, ele não vai herdar o que é de Isaac, não. Eu quero esse menino racha fora daqui. A primogenitura, isso. Aí, rapaz, olha, e pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Imagina, velho. Abraão tem o seu filho Ismael, o menino está com 17 anos de idade, durante 14 anos só foi ele e Abraão, não tinha Isaac. Abraão amava, era filho dele, pô. O menino saía com ele, talvez na hora que Abraão estava lá, guiando o povo, ou falando alguma coisa com a galera ali, talvez Ismael estava do lado, acompanhando o pai, era filho de Abraão. De repente, Sara fala assim, manda esse menino embora, não quero esse menino dentro de casa, não. Você está doido? O cara fica doido. Nossa, eu vou mandar embora o menino, né? Tipo assim, um menino de 14, 17 anos agora, eu vou mandar ele, é meu filho, né? Porém, Deus disse para Abraão, não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a voz dela, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Mais uma vez, nós falamos lá atrás que Deus ele tinha algo com Agar. Afinal, o anjo ele encontrou Agar sozinha. Agar estava grávida, ela tinha fugido de Sara. Sozinha, o anjo falou assim, não, o menino dele Deus tem uma promessa, dele vai ser 12 príncipes, vocês lembram disso? E Deus falou, e o anjo falou isso só com ela estava sozinha no deserto, sozinha, não tinha ninguém com ela. Ele falou assim, não, dele, eu vou fazer uma grande nação, dele também vai sair 12 príncipes. E voltou ela para Sara. Aí agora, e lembrando que, olha, Deus agora falou com Abraão assim, porquanto eu vou abençoar porque ele é sua descendência, Abraão. Segunda vez, porque o que Deus falou quando destruiu Sodoma? Deus livrou Jó porque se lembrou de quem? De Abraão, Ló. Só para ver se você estava atento. Ele livrou Ló porque se lembrou de Abraão. Então aqui, é a mesma coisa. Deus falando assim, eu vou fazer dele uma nação, porque ele é o seu filho, porque ele é sua descendência. Ou seja, o negócio de Deus era com Abraão. Então aqui meio que essa galera aí foi pegando aí, como tipo assim, o transbordar de Abraão respingou nesse povo aí, entendeu? Esses 12 príncipes, a Bíblia não vai tratar eles, entendeu? É uma história paralela que veio correndo junto com o povo de Israel. Porque a Bíblia, a gente pode falar que a partir de Ismael mesmo, faz assim, uma timeline, começa a ir por fora aqui, ir por fora, e a Bíblia vai tratando o povo de Israel. Tanto é que, quando chega lá aí a gente vê assim, os moabitas, os amorreus, os heteus, essa galera tá junto com Israel. Mas de repente aparece a Síria na história. A Síria veio de onde esse povo? Uma potência daquela. Babilônia veio de onde?
né? Esse povo nem era citado na Bíblia, de repente, e nasceu, e veio a Síria, que era a maior potência da época. Tipo assim, como? De onde veio esse povo? A Babilônia, que estava maior que a Síria. Tipo assim, de onde? Isso aí era uma linha paralela, que estava criando outra timeline fora do povo de Israel, entendeu? Isso, a história era de Israel, né? Aí você vai achar isso mesmo. O povo de Ismael, eles são a Palestina hoje, né? Não, ele fala assim que Ismael, quando ele sai agora, ele vai para o Egito e ele casa com a mulher egípcia. Ele mistura com o Egito. Nós vamos ver, porque a H, ela era o quê? Ela era egípcia. Então a H sai, nós vamos ler aqui, ó. Então, H e Ismael são mandados embora, versículo 9, né? Isso, versículo 14. E se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e deu para H, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu. Então ela partiu, andando errante no deserto de Beceba. Nossa, que situação, imagina Ismael olhando para Abraão, pai, nós vamos ter que ir embora mesmo? Tipo assim, né? Você vai mandar nós embora? Não foi fácil não, velho, você tá doido. Coitado de Abraão aqui, pá. Não, deve ter ficado, ficou... E consumiu, em versículo 15, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Ou seja, eles beberam toda a água que estava no odre e ele estava no deserto. Aí Agar deixou o menino debaixo de uma árvore, a uma distância de um tiro de flecha, a Bíblia vai falar, né? A gente não sabe que distância que é essa, né? Onde a flecha ia era esse um tiro de flecha. Essa Bíblia tem, né, amor? Então, ele deixou, aí fala assim, ó, e foi assentar-se em frente, afastou a distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. Ela sentou em frente, levantou a sua voz e chorou. Agar. Ela pensou assim, vamos morrer eu e o menino aqui agora, e pelo menos que ele morre lá e eu aqui, eu não preciso ver ele morrer. Aí, ela foi com o menino, ela saiu com o menino, porém ela deixou o menino uma distância de um tiro de arco, de flecha, tipo assim, quando você pega ela não queria ver ele morrer, porque a água acabou, elas estavam no deserto, a água acabou, ela falou assim, vou deixar ele lá, pelo menos eu não preciso ver ele morrer, entendeu? Nós dois vamos morrer aqui, ela pensou, nós dois vamos morrer aqui no deserto, nós não tem água, estamos sozinhos, desamparados, deixa o menino aí para lá, morrer para lá e eu para cá. E ela sentou e foi chorar. Só que nesse momento, versículo 17, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Aí agora você pensa assim, Deus ouviu a voz do menino. É um negócio para a gente pensar, né? Tipo assim, o menino, talvez, né? A Bíblia não fala, mas talvez ele tenha falado assim, ele cresceu, ele é filho de Abraão, ele sabia os feitos do Deus de Abraão, conhecia o Deus de Abraão, e ele sabia a história de Abraão, talvez, que ele sabia assim, talvez ele foi ensinado o seguinte, de você, Deus tem uma promessa com você, e de você, Deus vai fazer uma nação, porque Deus prometeu o seu pai, porque não tinha Isaac. Aí agora imagina o menino lá no deserto, com 17 anos, não era uma criancinha mais, ele já entendia, talvez ele fala assim, uai, Senhor, é assim que vai acabar a vida, eu vou morrer aqui, nesse deserto? E a promessa que o Senhor tinha comigo, que eu sempre ouvi desde pequeno, e aí? Né? Aí vem no versículo 17 e fala assim, Deus ouviu a voz do menino, ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água perto deles, né? E eles foram lá encher o odre de água e deu de beber para o moço. E era Deus com o moço, olha para você ver, com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-lhe uma mulher da terra do Egito. Ou seja, ele foi agora para o Egito, e ele casou com uma mulher egípcia. Agora, a partir do versículo 22, muda um pouquinho a história, volta lá para Abimeleque. Abimeleque era o camarada que Abraão tinha
mentido, né? Mas o rei de onde? De Gerar, não é isso? Deixa eu ver se é isso. Isso, o rei de Gerar. Abimeleque agora ele vai até Abraão e fala assim: Abraão, rapaz, eu vi que tudo que você fazia, Deus te abençoava, velho. Eu quero fazer uma aliança com você. Faz uma aliança comigo. Só que ele fala um negócio com Abraão, um negócio interessante, ó. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Eu estou só olhando esse negócio aqui porque eu tenho uns anotados aqui, mas tá bom. Beleza. Aí ele fala assim, ó. Agora, pois, Abraão, versículo 23. Jura para mim, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinasse. Ou seja, ele não está falando assim, Abimeleque não está falando assim, não vai contar mentira para mim, para o meu filho e meu neto, não. Ele está falando de 3 gerações ali. Você não vai contar mentira para a minha geração, do meu filho e do meu neto. Nós estamos fazendo uma aliança aqui, Abraão. E eu quero que você garante para mim que você não vai mentir mais para nós, cara. Porque ele sabia que Abraão mentindo para ele, Deus pesou a mão sobre ele, que tipo assim, ele não tinha nada com aquilo. Imagina o que passou na cabeça dele. Ele falou assim: se esse homem fala mentira para mim, eu quase morri, meu povo todo, e dá mais, eu vou fazer uma aliança com esse cara, porque tudo que ele faz, Deus abençoa. Entendeu? Aí agora Abraão fala assim: eu faço aliança com você. Só que, aí Abraão pede um negócio esquisito para ele. Só que eu quero que você reconheça que eu cavei aquele poço ali, ó. E os seus homens estão falando que esse poço foi vocês que cavaram. Aí Abimeleque fala assim: eu não estou sabendo disso, Abraão. Isso aí está tudo na história aqui, tá, gente? Só estou resumindo aqui, ó. Aí ele fala assim, aí Abimeleque falou assim: eu não estou sabendo disso não, ué. Eles falaram que Abraão, foi eu que cavei esse poço. E eles estão falando que é dele. Aí Abimeleque: não, esse poço é seu. Eu reconheço que é você que cavou. Eles foram lá, fizeram aliança, pegaram na mão. Talvez eles cortaram o animal ali agora e fizeram aquele pacto. E aí Abraão ainda separou 7 novilhos ainda. Deixa eu ver o que ele separou. É esse aí, ó. Lá de João 4, da mulher samaritana. Por isso que eu ia falar agora desse poço, que esse poço é importante para a história. Por isso que quando Abraão fala assim, ó, esse poço eu cavei, mas o seu povo está querendo pegar ele aí, ó. Tipo isso aí, ó. O pastor Paulo já matou o negócio já, ó. Eu ia falar assim: grava esse poço aí, gente, mas você já está na mente já, ó. E tomou Abraão ovelhas e vaca, deu para Abimeleque, e assim fizeram aliança. E Abimeleque, aí Abraão, porém, ele pôs à parte 7 cordeiros do rebanho, versículo 28 aí agora. Aí Abimeleque perguntou para ele: o que é isso aí, Abraão? Aí ele: não, isso aqui é só para te lembrar do poço que foi eu que cavei. Essas 7 aqui, ó, esses 7 animais, é só para poder você lembrar que esse poço quem cavou foi eu. E eu estou te dando isso aqui, porque quando você olhar para os animais, você vai lembrar que o poço quem cavou foi eu. Ou seja, da mesma forma que você não quer que eu minta para a sua geração, lembra dessa aliança que você está fazendo comigo aí, Abimeleque. Abimeleque, beleza, fechou. Eles foram ali, fecharam uma aliança, os dois ali, a aliança de Abraão com Abimeleque. Agora no capítulo 22, agora vem aquela história que nós conhecemos. Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Até aqui está tudo bem aí, gente? Então fechou então. Deixa eu beber uma água aqui. Ó, e aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Cara, é o seguinte, aqui tem alguns pregadores, né, eles ilustram essa parte aqui, assim, como que Deus estivesse provando Abraão, porque Abraão agora, depois que Isaac nasceu, Abraão parou de dar moral para Deus. Ele ficou só por conta do menino.
Aí os caras, como se fosse hoje, né? Só dava negócio da Apple para ele, só tênis da Nike, o menino só tinha Xbox, é só esse negócio. Cuidava do menino e esqueceu de Deus. Mas a Bíblia não dá essa margem para nós. Da gente falar assim que Abraão esqueceu de Deus e começou a ser exclusivo com Isaac. Não dá essa lógica. Mas Deus vai pedir Isaac para Abraão. E a gente vai ver que Deus ele condenava a prática de oferecer humano em holocausto. E ele pede isso para Abraão. Eu vou te mostrar. E pega o menino aí e vai para um lugar aí para oferecer esse menino aí. Eu vou te mostrar que monte que é esse. Abraão talvez ele lembrou assim, da época que ele saiu, né? Falou assim, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ele ia, né? E agora Deus fala com ele assim, pega o menino aí e oferece em uma montanha que eu vou te falar onde é. Tipo assim, só pega o menino aí. Pega ele e sai. Então se levantou Abraão pela madrugada, pôs a sela no cavalo, aliás, no jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, se levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços. Esse aqui é a chave para a gente entender o versículo 5. O capítulo 22, né, o versículo 5. E disse Abraão aos moços, ficai aqui com o jumento. Eu e o menino iremos ali, havendo adorado a Deus, voltaremos a vós. Você vê, a gente aprende aqui com Abraão que ele não era o pai da fé à toa, né? Não foi considerado o pai da fé à toa. Ele falou assim, fica aqui com o jumento aí, eu e o menino vamos ali, e depois da gente adorar nós vamos voltar. Só que Deus tinha pedido o menino. Então como que ele fala que ele ia voltar com o menino? E Deus tinha pedido. Rapaz, não fala. Ele já era, aqui, ele era um adolescente já. Ele era um adolescente aqui. Talvez nas próximas lições a gente vai ter alguma coisa que vai fazer a gente entender, mas agora, você me perguntando assim, eu não saberia te falar não, mas ele era um adolescente aqui. E ele agora, Abraão fala assim, Deus me pediu o menino, mas ele dá uma resposta, não, eu vou voltar com o menino. Aí você pensa assim, você acha, o que passou na cabeça de Abraão? O que vocês acham? Mas que Deus ia mudar de ideia lá, o que você acha? O que é? Não tem resposta errada não, gente. É só que Deus ia providenciar um cordeiro. Mais alguma? Eu acho que ele estava acreditando que aconteceu. Você chegar lá e Deus vai falar, não. Que não precisava matar o menino. Mais alguém? E se eu falar com você que na Bíblia está a resposta desse negócio, o que ele achou que ia acontecer? Nós vamos abrir lá agora. Hebreus capítulo 11, abre aí. Hebreus 11, versículo 18 e 19, vocês vão ler para mim aí. Hebreus 11, versículo 18 e 19, aí você vai entender por que Abraão falou que voltava com o menino. Lê para nós aí, peraí, lê aqui no microfone aqui. Espera o pessoal todo achar. Todo mundo achou? Pode ler para nós por que Abraão 18 e 19. Por que ele falou que deu tanta certeza que ia voltar com o menino? Fala aí. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte de seu filho Isaque. Ele acreditou o seguinte, eu vou matar esse menino lá em cima, mas Deus vai ressuscitar ele. Por isso que eu vou voltar com ele lá para baixo. Hebreus 11, versículo 18 e 19. Está no 19, na verdade. O 18 eu pedi para ler só para poder fazer um contexto. Mas Abraão pensou assim, eu vou matar esse menino lá em cima. Só que Deus é tão poderoso que vai ressuscitar o menino. Entendeu? E eu vou voltar com ele por causa disso. Não é porque ele achou que Deus ia mudar alguma coisa lá, não. Ele falou assim, não, eu mato ele e Deus ressuscita. Igual um camarada me perguntou uma vez, aqui na igreja, ele me perguntou assim, pastor, se Deus, nós vamos ressuscitar com um corpo transformado, nós precisamos do corpo para se apresentar diante de Deus, e as pessoas que teve o corpo cremado, como é que faz?
Vocês tinham essa dúvida também? Aí eu falei assim, ó, o que é mais difícil? Deus ressuscitar o cara ou fazer o corpo dele voltar normal e ele... se Deus vai ressuscitar o cara, ele não tem poder para fazer essa cinza voltar toda assim um corpo, não? Não, não é pecado, não. Não é pecado. Existia algo dentro ali da lei, né, que falava que está em Levítico, nós podemos até olhar isso depois, e eles falam alguma coisa sobre queimar o corpo, entender? Queimar e se tornar cinza, pó, mas isso aqui não vale para o nosso contexto, não, entendeu? Então, aí, tipo assim, Abraão, cara, você vê que quando ele fala assim, eu vou voltar com o menino, ele imaginava assim, eu vou matar esse menino lá, porque ele ia matar, velho, ele ia matar, ele ia oferecer. Não, ó, vamos terminar aqui, ó, olha você ver. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, tomou fogo, cutelo na sua mão e seguiu junto. E falou Isaque a Abraão, pai, eu estou vendo aqui, o fogo e a lenha, mas e o cordeiro está onde? Aí Abraão falou assim, Deus proverá um cordeiro para o holocausto, meu filho, Deus proverá. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar, Abraão ali, pôs a lenha e amarrou Isaque, seu filho, estendeu a mão e tomou o cutelo para imolar seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou do céu, dizendo, Abraão, não faça isso, não estenda a mão contra o moço, agora sei que teme a Deus, porque não me negaste o teu único filho. Deus começou a conhecer Abraão aqui? O que vocês acham? Não. Sabe o que aconteceu aqui? Abraão entendeu quem ele era em Deus. Deus precisava mostrar assim, Abraão, eu vou te mostrar o que você é. Aqui Deus mostrou para Abraão quem Abraão era. Abraão passou assim, rapaz, o que eu sou capaz de fazer por Deus. Tipo isso. Deus mostrou para Abraão, porque Deus já conhecia Abraão. Só que Abraão precisava saber quem ele era em Deus. Porque, cara, olha aqui, o que aconteceu aqui que é o seguinte, Deus, ele pediu a Abraão o que ele tinha de mais precioso, o filho da promessa, o filho da velhice, né? O filho da promessa, que negócio, fala assim, quando a gente tem um filho mais velho, a gente fica bobo, né? Eu já estou vendo lá em casa, ó, se eu tivesse um menino com 60 anos de idade, meu Deus do céu, eu ia ficar andando de quatro, assim, em cima de mim, deitado assim, talvez eu ia ficar, a gente já fica todo bobo lá, e nós estamos chegando aos 40 agora ainda. Aí Abraão com 90 e tantos anos, 99 anos, 100 anos, tem um menino. Aí, cara, Abraão agora ele oferta a Deus, ele resolve assim, Senhor, eu vou te oferecer o de melhor que eu tenho. Então, e por outro lado, Deus fala assim, Abraão, por você não me negar o que você tem de melhor, eu sei que eu posso colocar na sua mão hoje qualquer coisa, que você não vai me trocar, porque o seu melhor você já me ofertou. Então, qualquer coisa que eu colocar na sua mão, isso não vai fazer você sair, entendeu? Ou seja, ele foi uma prova brutona aqui, que Deus aprovou ele, aquele negócio, Deus só prova quem ele quer aprovar, né? Quem Deus não quer aprovar, não precisa passar em prova, né? Não quer aprova. Então, Deus aqui falou com Abraão, Abraão, por você não ter me negado o seu filho, o seu melhor, tudo de mais valioso que você tem, e hoje eu entendo, na verdade Deus falava, mas era Abraão que estava entendendo, que eu posso colocar qualquer coisa sobre a sua mão, que você não vai me trocar por nada, porque o de melhor que você tem, você já me ofereceu. Então Deus ali proveu um animal, e o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez, né, aliás, de veras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Então Abraão voltou para os seus moços, e seguiram junto para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Então, cara, você vê que Abraão aqui, ele teve uma experiência fortíssima com Deus, e a partir desse momento, Deus, ele
ele tipo relembrou Abraão a promessa que ele já tinha falado e relembrado um montão de vezes. A gente viu que Deus relembrou essa promessa várias vezes e agora relembrou de novo que eu ia fazer a descendência dele grande, multiplicar e tal. Aí nós vamos ver que isso, agora Abraão, mas só que a mente dele já era outra agora, verdade. É verdade, verdade. A morte de Sara. Nós vemos aqui agora que Sara ela vai morrer no capítulo 23. Ela morre. Abraão, ele fez luto e chorou por Sara, né? No versículo 2 ele vai falar sobre isso. E ele chega aos donos daquela terra ali, os filhos de Et, e ele fala assim: eu quero sepultar minha mulher aqui nessa região. Aí o cara fala assim: Abraão, você é tipo assim, cara, você é o cara mais importante aqui no nosso meio. Você é um doutor aqui, cara, você é um cara de muito respeito. Deixa eu ler a palavra certa que ele falou, ó. Você é príncipe, versículo 6. Ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra a tua morta, na mais escolhida de nossa sepultura. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a sua morta, a sua esposa, no caso. Falou assim, pode escolher a sepultura que você quiser aí, ó. Aí Abraão fala assim, não, eu quero aquela sepultura, uma sepultura específica. Aí os caras falam assim, não, vai lá, pode usar. Ele, não, eu quero pagar por ela, eu quero pagar. Aí eles, não, nós não vamos cobrar nada de você, você quer tudo seu, pode enterrar ela onde você quiser. Ele fala assim, não, aí ele ajoelha no chão e fala assim, não, eu quero pagar para enterrar minha esposa ali, naquele lugar, na caverna. Ele fala na caverna, quer ver, ó? Que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança no sepulcro no meio de vós. Ele queria pagar por aquilo. Aí eles falaram, não, a gente não quer cobrar. Só que aí, versículo 11, não, meu Senhor, ouve-nos, o campo eu te dou, também te dou a cova que está nele, diante dos olhos do filho do meu povo eu te dou, vai lá e sepulta. Aí Abraão se inclinou da face no povo, diante da face do povo da terra, e falou, mas se concordar, eu te peço, o preço do campo eu quero pagar, recebe isso, e deixa que eu enterre lá, eu quero pagar pela sepultura. E nós vamos entender por que ele quis pagar. Aí ele falou assim, Efron respondeu, né? O preço da terra é 400 ciclos de prata. Ele vai falar, mas o que é isso para nós, Abraão? O que é isso? Abraão fala assim, eu faço questão, quero pagar. Aí ele fala assim, então paga, então, me dá aí 400 ciclos aí, me paga. Aí, só que quando ele pagou, olha isso aqui, ó, assim o campo e a cova, versículo 20, nele que estavam foram confirmados a Abraão pelo filho de Et, como possessão de sepultura, ou seja, Abraão comprou ali, adquiriu aquela região. Então, tipo assim, Abraão, ele não quis correr o risco de ter aquilo ali como um favor, né, porque talvez a próxima geração, talvez, não seguir aquilo ali, e se ele precisasse usar aquela sepultura de novo, que ele vai precisar usar aquela lá, e se ele não tivesse comprado, se não fosse dele, como é que ele ia fazer? Aí agora... Rapaz, agora você me apertou, viu, menino? Se você for lá para Israel, né, nas viagens aí, o pessoal vai lá, fala assim, ó, aqui é a sepultura onde eles enterraram Jesus, é aqui, essa aqui é do rei Davi, essa aqui, mas quem garante é só Deus, meu filho, eu não sei. Não, eles mostram onde aconteceu tudo, né, mas... Na verdade, a gente fica meio assim, será? Teve uma irmã que a gente conhece aí, misericórdia, ela que sentiu até a presença de Deus na tumba do rei Davi. Falei, é mesmo, né? A presença de Deus era forte. Tá? Falei, ó. Não faz sentido nenhum, né? Tem nada disso não, a pessoa doente, religiosa demais, fala isso aí, né? Doença. Não queria falar isso não, mas é isso.
Religiosidade e doença um pouquinho também, um pouquinho de doença também. Aí no capítulo 24, a esposa para Isaac. Aqui, cara, é até uma história bem bacana, né? Da esposa de Isaac, que Abraão já era velho, né? E adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse a Abraão, seu servo, o mais velho da tua casa, que tinha o governo de tudo. Ele falou assim: põe agora a mão debaixo da minha coxa. Pega aqui na minha coxa, falou com o servo dele, e jura para mim, que você não vai fazer meu filho, Isaac, casar com essas mulheres daqui não. Você vai lá onde nós morávamos, porque quando Abraão saiu, o pai de Ló tinha morrido, que era Arã. Ele tinha morrido, não era isso? Ele morreu. Só que ainda ficou o irmão de Abraão lá, que era quem? Naor. Esse camarada ficou naquela região ainda. Abraão sai com a sua família, mas Naor fica lá. O pai de Ló tinha morrido, só que tinha ainda a família de Abraão lá na terra onde ele saiu. Aí ele fala assim, ó, vai lá na minha família e acha lá uma esposa para o meu filho Isaac, porque eu não quero que ele vai casar com essas mulheres da redondeza aqui não, eu quero que pega lá na minha família, lá, ó, lá no meu parentesco lá. Aí ele dá uma missão, fala assim, ó, põe a mão debaixo da minha coxa, né, um tipo de juramento que era feito, segura na minha coxa aqui, que você está fazendo um juramento comigo, que você vai cumprir isso. Vai lá e traga uma esposa. Aí ele vai falar assim, Senhor, mas se a esposa que eu arrumar lá não quiser vir comigo, e eu tiver que levar seu filho para voltar para lá, como é que eu vou fazer? Ele falou, não, eu não quero que o meu filho volte para lá, meu filho tem que ficar aqui, porque é aqui que ele tem que ficar. Se de tudo a esposa que você arrumar lá não quiser vir embora, você está livre desse juramento, pode voltar sem a esposa. Aí falou isso com ele, aí liberou ele para ir. E ele saiu em torno de... não, Isaac não, só o servo. Ele foi cerca de 800 quilômetros que o cara saiu, olha para você ver, de camelo, hein? 800 de camelo amarelo, de um Camaro amarelo, ele sai com o camelo para lá, e ele vai para a terra para poder arrumar uma mulher, né? E ele faz o seguinte, quer ver, eu queria achar aqui com quanto camelo que ele saiu, ó. Quer ver, a tua descendência, aonde que você leu, Edivaldo? São 10 camelos, eu só queria achar escrito aqui, ó. Aqui, ó. E o servo tomou, aqui, é isso mesmo, ó, versículo 10. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu para todos os bens de seus servos, estava na sua mala. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Alguém dá uma gulgada aí, quanto que um camelo bebe de água aí? Dá uma gulgada aí para mim, faz favor. Vê se é uns 200 litros de água que ele bebe, acho que não chega a isso tudo não. É muita água, porque ele fica muito tempo sem beber, né? Mas dá uma gulgada rápida aí, no resto. Quantas libras que cabe aí no tanque do camelo? Aí, tá bom. 130 litros de água. Você vê, 130 litros de água que o camelo bebe. Um camelo, esse cara saiu com 10. Olha você ver, ele saiu com 10. Aí, e esse cara, rapaz, esse servo, ele passou aperto na caminhada dele, indo para lá. Por quê? Ele jurou para Abraão que ele ia arrumar uma esposa para o filho dele. E ele, talvez, esse cara fez até propósito no caminho. Meu Deus, vou ter que arrumar uma mulher porque meu senhor, falei com ele que eu ia arrumar uma mulher para o filho dele. Aí ele chega no versículo 11, olha o que ele fala. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, no horário em que as moças saíam para tirar água. E disse, ô Senhor, olha o que ele fala, Deus do meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro, e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Fala assim, tem uma tradução que ele fala assim, ele fala que está tipo aflito, o versículo 12 aí, o que vocês têm aí na tradução suas aí? O que ele fala? Ele orou assim, ô Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faz com que tudo dê certo e se bondoso para o meu patrão. Isso. Esse faz com que tudo...
tipo ser bondoso, seja bondoso, né? Ele tipo assim, ele estava meio que apertado aqui, né? Ele falou, Senhor, faz com que tudo dê certo. Aí, eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser, abaixe agora o seu cântaro para eu beber, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu veja nisso que fizesse beneficência ao meu senhor. Olha, as mulheres, elas andavam com cântaro na cabeça, elas iam lá, pegavam a água, colocavam o cântaro na cabeça e saiam embora, carregando na cabeça. Ele ia parar a mulher e falar assim, deixa eu beber dessa água aí. A mulher ia baixar o cântaro para ele beber da água. Uma que a mulher não ia dar, uma mulher de família, ela jamais ela ia parar para trocar ideia com um camarada assim. E dar mais da água para ele. Tirar do cântaro, no máximo ia falar assim, vai lá e busca, né? Mas eram as mulheres que buscavam. Ainda ele foi mais ousado, ele falou assim, e que ela também dê de beber aos camelos, 10 camelos. Quanto o camelo bebe? 130 litros de água, um camelo. Olha o que ele estava falando, essa mulher vai me oferecer e vai falar assim, também eu vou pegar água para os camelos. Olha você ver, 1.300 litros de água só que ela ia pegar. Aí ele falou assim, a mulher que fizer isso, eu vou entender que é a mulher, que isso é uma prova bruta, entendeu? Aí é prova mesmo, entendeu? Aí, e se alguém quiser pegar um cântaro de 2 copos para mim ali, faz favor? Por favor, só 2 cântaros só. Chega a ser 130 litros, não. Nós vamos pesquisar isso na próxima aula, quanto que era um cântaro de água, hein, gente? Então, assim, cara, aí essa mulher falou assim, não, eu te dou de beber e também vou pegar dos seus camelos. Ele falou, é a mulher. Aí na hora que foi pesquisar, é a mulher, é filha do tio dele, prima de Isaque. Falou, nossa, Deus do céu, é de Deus mesmo. É prima de Isaque, a menina, rapaz, é lá da casa. Passou um pouquinho, esse homem estava lá, o servo estava dentro da casa do tio de Isaque lá. É, isso mesmo. Nossa, olha para você ver. Divide em 1.300, divide por 12 aí, faz favor. 110 vezes, mais ou menos, que ela encheu o cântaro. Aí, 109 vezes. Meu Jesus. É mesmo. E ela já tinha que levar para casa também? Então, aí, quer ver, ó? E ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca e filha de Naor. Olha para você ver, versículo 24. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a moça correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. Então, olha para você ver como que Deus guiou até chegar lá, e ele fez uma prova com Deus. Deus fez com que tudo aquilo acontecesse, né? E aí, quando chegaram, eu sou meu servo Abraão. Oh, você é servo de Abraão? Sou servo de Abraão. Ah, meu irmão. Então, como é que está lá? Ah, o Abraão está com muitas posses, né? E eu vim aqui para conseguir uma esposa para ele. Ele falou que eu tinha que vir aqui, conseguir aqui. Aí eles chegaram num acordo ali, e ela foi, eles fizeram um acordo ali, né, familiar, e ela voltou com esse servo. Olha isso aqui, ó. E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que se tornou grande, versículo 35 isso,
e deu-lhe ovelhas, vacas, prata, ouro, servos, servas, camelos, jumenta. E a Sara, mulher do meu senhor, já idosa, deu a ele um filho, e ele é herdeiro de tudo que tem. O cara chegou lá fazendo a propaganda, né? Tipo assim, ó, tem vaca, tem boi, tem Tesla, tipo isso, ó. Tem investimento na bolsa, só trem bruto, tem Bitcoin. E Sara, aliás, e o meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Vai, porém, na casa do meu pai, a minha família, e tomará mulher para meu filho. Então disse eu ao meu servo, se a mulher não quiser me seguir, aí ele vai contra. Então, aí, e antes que eu acabasse de falar, no meu coração, ei que Rebeca, né, ele estava contando o caso ainda, né? O que ele tinha combinado com Abraão, e o que aconteceu lá no poço. Ele foi falar assim, cara, eu fiz esse propósito, esse com Deus. Na hora que eu terminei de fechar, não estava nem fechando a boca, ela chegou e me ofereceu água para mim, para os camelos e tal. Então eu perguntei, de quem que você é filha? Aí ela chegou de Naor, versículo 47 agora, 48. Então eu inclinei, adorei ao Senhor e tal. Aí, agora, versículo 60 agora. E abençoaram a Rebeca e disse-lhe, a nossa irmã, sê tu a mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência conquiste a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e montaram os camelos, e seguiam o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Aí agora é chique na hora que Isaac vê Rebeca, véio. Olha pra você ver, que top agora. 62. Ora, Isaac via de onde se vem do poço, de Laai-roi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo, à tarde. Quando ele levantou os olhos, ele viu os camelos que se aproximavam, ou seja, os camelos do servo. Aí olha para você ver, Rebeca também levantou os seus olhos e viu Isaac. Então desceu do camelo. Ela viu Isaac, né, que era um rapaz bonito, e ela viu ele também e disse ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo já com a risadinha, né, não está isso aqui na Bíblia, sou eu que estou falando, ele disse, é o meu senhor, e tomou ela o véu e cobriu. Ela tampou, né, tipo assim, é ele que é o meu pretendente, ela já tampou com o véu, né. Ah, meu Deus. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou Rebeca por mulher e amou-a. Aí é rápido, viu? Assim Isaac, olha aqui, assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Porque no capítulo anterior tinha sido a morte de Sara, né? E agora Isaac viu de longe, bateu o olho, ela viu também, os dois se encontrou, já foi para a tenda e consumou o casamento já. Negócio bruto. Já minha mãe morreu, mas nem precisa nem de festa não, aquele negócio de uma semana de festa, ele até largou para lá. Esse negócio de festa começou depois, Isaac, essa época não tinha não. Ele estava de luto, né, não podia comemorar. É mesmo, ele foi para a tenda da Sara, né, da mãe dele, olha para você ver. Aí ele ficou consolado lá. Aí agora Abraão, ele se casa outra vez, com uma mulher chamada... Como? Quentura? Quentura, isso aí, Estes, pois, são os dias de anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos, versículo 7. Agora, no versículo 8, Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. Agora, olha para você ver, no versículo 9, e Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram na cova de onde? Na cova de Macpela, que é a cova que ele tinha comprado para Sara. Você viu que ele comprou aquela sepultura, agora ele foi enterrado lá, mas agora olha o que está escrito.
no versículo 9, nós passou direto aqui, ó, sem perceber. O que está escrito no versículo 9? Quem sepultou? Isaac e Ismael. Eles não eram inimigos. Eles não eram inimigos. Os povos brigam até hoje, mas eles não eram inimigos. Você vê que a cultura do povo, Ismael saiu de onde ele morava para vir enterrar seu pai. E Ismael aqui, ó, já estava com, quer ver, ó, Abraão, ele viveu 175 anos. Então, Ismael estava com quase 90 anos de idade. Havia comunicação. Ele estava com quase 90 anos de idade, Ismael. Entendeu? Isaac tinha 75, porque Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Isaac tinha 75, Ismael era 14 anos, 89 anos tinha Ismael. E Ismael veio e os dois enterraram o pai. Os dois enterraram o pai na cova de Macpela, que é a cova que ele tinha comprado para Sara, que ele pagou 400 e poucos ciclos de prata. E sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente. E o campo que Abraão comprara do filho de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu que depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço de Laai-Roi. Mas olha para você ver, Abraão, Deus deu uma promessa para ele que ele seria o quê? Pai de multidões, pai de nações. E ele morreu com 175 anos e ele só tinha 2 filhos. Só 2 filhos. Isaac e Ismael. Isaac não tinha filho e Ismael não cita que Ismael tinha filho também. Então você vê assim que ele é o pai da fé. Então lá em Hebreus, de novo, quando a gente vai falar da galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 12, alguém abre aí Hebreus 12 aí para nós. Hebreus capítulo 12. Leia um aí, só para ver se vai falar de Abraão. Vai falar assim dos heróis da fé, que eles viram. Assim nos temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado Todo embaraço que nos rodeia. e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuamos a correr. Espera aí, deixa eu ver aqui se está isso aí em Hebreus 12. Deixa eu achar aqui. O 11. Não, é o 11. Não é o 12, não. Foi mal, Pedro. Olha para você ver, ó. Aí aqui, ó, ele vai falando assim de inúmeras pessoas que tinham promessas de Deus e eles morreram na fé sem ver as promessas cumprindo, tá? Inclusive aqui é a base para a gente, aquele hino que fala assim, quem tem promessa de Deus não morre não. Esse hino é antibíblico, tá? E nós vamos ver aqui, ó. Só que quem tem promessa de Deus não morre. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Aí eu vou pular no 5. Pela fé, Enoque foi transladado. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice, o construtor, é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto
teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um a esse foi amortecido, tal. Aí olha o versículo 13. Todos esses, todos os citados acima, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, não viram acontecer, morreram na fé, pela fé eles viram isso, mas eles não provaram disso, eles não apalparam isso. Abraão, pela fé, ele foi o pai de nações, mas quando ele morreu, ele só tinha 2 filhos, Isaac e Ismael. Então, aí agora, no capítulo... Foi. Esaú e Jacó. Fala, onde que está aí? Capítulo 12? Uhum. Fala para nós aí. Ismael, filho de Abraão e de Agar, escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos. Ah, tá. Aí fala os 12 príncipes que vieram dele. Mas aí estava falando assim, ainda que ele não tinha porque na hora que ele sai, né, aqui só está falando da herança que ele teve, até que de fato ele saiu no capítulo 21, que ele saiu de casa, né? E aí só está citando quem foi a geração dele, né? Mas ainda ele, aqui na hora que ele volta para enterrar o pai, provavelmente já tinha filhos e filhas, já tinha uma herança já grande já. Só que Abraão, até o momento é citado 2 filhos que ele tinha, Isaac e Ismael. Provavelmente Ismael já tinha bastante filhos, Isaac não tinha. Isaac não tinha filhos ainda quando Abraão morreu. Então, Abraão, ele casou outra vez, a morte de Abraão, os ismaelitas, né, fala assim, então, porém, essas são as gerações do filho de Abraão. Ah, você estava lendo, era isso, Pedro? Ah, tá, eu entendi, você estava falando do capítulo 13. Capítulo 13, não, é versículo, né? Aí vem falar aqui da geração dos descendentes de Ismael, e também vem falar os descendentes de Isaac. Aí depois entra aqui Esaú e Jacó. Deixa eu ver o tempo aqui. Vou terminar só o capítulo 25. 5 minutos. E cumprindo os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no ventre. E saiu primeiro, ruivo, e todo coberto de pelo. Nó deve ter dado uma queimação danada na mãe deles. Versículo 24. Agora o 25 agora. Capítulo 25, versículo 25. O primeiro saiu ruivo e todo coberto de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. Vamos aqui primeiro, vamos... deixa eu ver aqui. Não, vamos ler o 19. 25, 19. Os descendentes de Isaac. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e Isaac, na idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, e Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Olha para você ver, cara. Olha o que Deus faz, né? Deus chamou Abraão, e ele falou com Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e de você vai vir uma nação, vai vir povos de você. E falou com Sara, Sara, de você vão vir nações. E Sara era estéril. Aí da hora que ele vai, aí aparece Isaac na história. Aí Isaac arruma uma mulher para ele, Rebeca. E ela era o quê? Estéril. Aí depois de Isaac vem Jacó. Jacó arruma uma mulher para ele, chamada o quê? E Raquel era o quê? Estéril também. Deus, do povo que ele quer fazer uma nação, ele põe 3 mulheres estéreis, uma atrás da outra nas gerações, todas estéreis, para mostrar assim, velho, que ele pode fazer e acabou, entendeu? Ele quer mostrar para o povo assim, ó, eu vou fazer uma grande nação, e ainda eu vou pegar 3 mulheres estéreis, e vou fazer elas tudo à luz, só para você ver que quem está fazendo é eu. Tipo isso, entendeu?
Verdade, Porque o povo, eles olharam aquilo, né? Eles falou, o povo olhava e via assim, rapaz, essa família, Deus tem a promessa com eles mesmo, porque a mulher é estéril, ganhou um menino, aí a nora dela era estéril, teve um filho, a nora, que eu não sei nem, a segunda nora, né? É. Verdade. Aham. Tem que ralar, né? Verdade. Então você vê assim, o que Deus faz, né, velho? Como que Deus, ele, até hoje, como que Deus vai movendo, cara, na história, e como que ele vai direcionando todas as coisas. Aí fala assim, aí ele orou para sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, olha pra você ver, os filhos lutavam dentro dela. E ela perguntou por que disso. E o Senhor disse, 2 filhos existem no seu ventre? Não. Ele falou assim, 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Ou seja, o primogênito, ele não vai ser o bambamã, ele vai servir o menor. Então, olha que Sara, aqui eu estou falando de Sara de novo, coitado. A Rebeca fez um questionamento. Ela questionou, Senhor, por que disso? E Deus falou para ela, repara, grava isso, que Deus falou foi para ela, dentro de você tem 2 nações, 2 povos, e o maior servirá ao menor. Ele falou para Rebeca. Esaú e Jacó. Então aí o primeiro nasceu ruivo, todo cabeludo, né? E coberto de pelo, por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois o seu irmão, com sua mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque na idade de 60 anos quando o gerou. Ou seja, quando Abraão morreu, então ele viu os filhos de Isaque. Abraão morreu com quantos anos? 175. Quando ele morreu, Isaque estava com 75 anos. E os filhos de Isaque nasceram quando Isaque estava com 60 anos. Ou seja, quando Abraão morreu, os filhos de Isaque tinham 15 anos já, Esaú e Jacó. Tinham 15 anos de idade, eles eram adolescentes. Então, Abraão viu os filhos de Isaque, ou seja, então ele tinha um filho, 2 netos. Aliás, 2 filhos e 2 netos. Ismael, a gente não sabe quanto tempo que Ismael, ele não fala, quer ver, os anos de vida de Ismael, 137, morrendo, não fala quantos anos que ele tinha, igual que cita Isaque aqui certinho. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto. E Rebeca amava Jacó. Rapaz, o problema é que a gente vai parar no meio dessa história, né? Vamos deixar ela para a próxima aula, então. Porque a gente vai parar no meio dela aqui, ela só desenrola mesmo. Quer ver, Lá no capítulo 28, nós estamos no 25 agora. Então, assim, só para a gente, vamos só terminar o 25, E Jacó preparava um cozido quando veio seu irmão do campo. Estava ele cansado, e Esaú disse a Jacó, deixa-me, eu te peço, deixa eu comer esse guisado vermelho. Lembrando o seguinte, o que significa Jacó? Como? O que mais? Trapaceiro enganador, tá vendo? Na verdade, isso foi um nome, foi dado a Jacó à medida que os anos foram passando, porque o nome Jacó vem da origem calcanhar, aquele que segura o calcanhar, só isso. Aí nós passamos esse nome aí de enganador para frente, entendeu? Aí... É aquele que segura pelo calcanhar. Tem uma origem calcanhar o nome de Jacó. E Esaú,
Olha para você ver, ó. Esaú, quando ele foi comer o guisado, no versículo 30, fala que o guisado era que cor? Cor? Vermelho. Versículo 30. Aí ele falou assim, deixa eu comer esse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou Edom. Edom vem de vermelho, tá? Tipo assim, parece que tem nada a ver, mas vocês vão entender. Edom vem de vermelho. Então Jacó disse, me vende sua primogenitura. E Esaú falou assim, eis que estou a ponto de morrer. Para que vai me servir a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o cozido de lentilhas, e ele comeu, levantou, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, Eu já ouvi falar, tipo assim, a mãe de Jacó protegia ele porque o pai dele só gostava de Esaú, é verdade. fala aqui no versículo 29, ó, o versículo 28, ó, 28. E amava Isaque e Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então, assim, eles tinham preferência, porque Jacó era aquele cara mais caseiro, ele ajudava a mãe, e Esaú fazia mais a vontade do pai, ele é o cara caçador, ia para fora, caçava e tal. Então, vou falar que o amor era diferente, né? Embora a Bíblia cita meio que isso aqui, entre linhas, né? Mas era diferente, assim, Jacó era mais chegado na mãe, e Esaú mais chegado no pai. Aí quando a gente não pode chegar aqui, o pregador, né? Você está pregando Jacó e Esaú, você fala assim, Esaú chegou do campo, cansado, e naquele período estava uma fome na região, estava um período de seca, a ponto de Esaú falou assim, se eu não comer, eu vou morrer. Não tinha esse período de seca, não existia isso. Esaú falou exagerado, eu estou morrendo de fome, é tipo isso, estou morrendo de fome. Aí ele, então me dá sua primogenitura. Ele falou assim, se eu morrer mesmo, o que vai adiantar esse trem? Me dá aí, pode ficar com a minha primogenitura. Desprezou a primogenitura, só para comer o guisado. E o guisado era vermelho, que vem do nome Edom. Os edomitas vêm de Esaú, só que vem como tipo uma zoeira para Esaú. Porque depois que aconteceu esse negócio, nós vamos ver no capítulo 26 para frente, que não vai ser hoje, que as pessoas começaram a chamar Esaú de edomita. Olha lá o edomita lá, tipo assim, olha lá o vermelho lá, ó. Para comer um trem vermelho, o cara trocou a primogenitura. Foi tipo assim, ó, Edom vem de vermelho, porque o guisado era vermelho, então ele chamava ele de edomita, era tipo uma forma de zoar ele e lembrar o que ele tinha feito. Era muito importante. O primogênito, ó, nós vamos ver, eu não li não, quer ver, eu não li, também não vou achar aqui agora, depois nós vamos achar. Mas a gente vai ver que a primogenitura era, os filhos, eles tinham a parte dele, mas o primogênito era o dobro, entendeu? Se eu tinha 10 filhos, 9 tinha igual, mas o primogênito era o dobro dos 9. E o primogênito assumia tudo do pai quando o pai morria. Então, tipo, se você tinha 10 filhos, e no caso de Abraão morreu e ele tinha 5 filhos, só um exemplo. Aí o primogênito era o cara que assumia a frente de tudo e ele ia comandar a família a partir dali, porque ele era o primogênito. Então Esaú era esse cara, era o primogênito que abriu mão da sua primogenitura pelo um prato de lentilha, né? E daí para frente nós vamos falar disso aí na próxima aula. Gente, vou orar para a gente finalizar. Depois que eu orar, eu vou falar um negócio com vocês rapidinho. Fala comigo. Uhum. Era uma forma era um juramento, era um ato que você fazia, não sei se o Firis tinha ligação, pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha. Isso. Ele vai repetir isso. A gente vê que Jacó, ele repete algumas coisas. Ele vai chegar com Raquel e ele vai falar mentira, fala que você é minha irmã, tá? Aí ele chega lá e do jeito que ele enganou Esaú,
ou ele enganou o pai dele, aliás, né, para pegar a primogenitura, o sogro dele engana ele, dá outra mulher para ele. Então, assim, a história meio que dá uma repetida, sabe? Mas nós vamos ver isso aí para frente. Então, vamos orar. Então, depois que eu orar, eu vou falar com vocês das nossas aulas nesse mês aí. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor continue conosco, nos dê o restante dia na Tua presença. E que o Senhor nos despeça em paz, Pai, assim como o Senhor nos trouxe. E que em tudo o nome do Senhor seja engrandecido. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de aprender mais sobre o Senhor e sobre os Teus feitos, Pai. E que em tudo o Seu nome seja engrandecido. Nós te agradecemos. Amém, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa. E a igreja diz amém.